Muito boa noite, vai entrando no ar o Galera em Dose Dupla, informação, opinião, a sua participação e muito bom humor nesta sexta-feira. Você viu, né? Um jeito diferente, uma trilha sonora diferente nessa sexta-feira, porque sextou. É sexta-feira, 14 de agosto de 2020, 7 horas 5 minutos, temperatura na casa dos 14 graus em Porto Alegre, região metropolitana. O Galera em Dose Dupla, sempre no ar para Internet O Sul, a internet da galera, fibra ótica, sem limite, sem linha telefônica, em Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí e Viamão. internetosul.com.br ou ligue 3483-3900. Os destaques da dupla Grenal, o Grêmio Jairo Lopes Cuba. Daqui a pouquinho, Jair Henrique. Daqui a pouquinho, Jairo, então, Luiz Felipe Amorim e o Internacional, as primeiras manchetes do Inter. Internacional que fez seu último treino no final da manhã desta sexta-feira e já viajou no meio da tarde para o Rio de Janeiro. D'Alessandro, com tendinite no joelho esquerdo, não viajou, porém Yuri Alberto viajou com a delegação e pode estrear contra o time de Odair Hellmann, Fluminense, neste domingo às 6 horas da tarde. Encontre sua viagem São José do Norte, a sua agência de viagens online. E a enquete do programa de hoje pergunta: a enquete do programa de hoje quer saber de você, nosso ouvinte. Qual é o jogo mais difícil deste final de semana? Grêmio e Corinthians ou Inter e Fluminense? Participe conosco no Twitter também, @RD Galera Oficial, no Instagram, @RD Galera Oficial, no Facebook, curta a página da Rádio Galera e também no nosso canal no YouTube, procure por Rádio Galera. E agora, o nosso comentarista Marco Júnior vai falar no microfone da Rádio Galera e, claro, no Galera em Dose Dupla para Encontre Sua Viagem em São José do Norte, que oferece o comentarista da galera. Muito boa noite, Marco Júnior. E os primeiros destaques, o Inter venceu, o Grêmio empatou. O que dá para destacar dessa sexta-feira? Sextou, Marco? Boa noite, Henrique. Boa noite à audiência da Rádio Galera. Enfim, na expectativa pela utilização dos titulares do Grêmio amanhã e saudando a vitória maiúscula do Internacional, ao que parece o mantra da intensidade foi entendido pelo elenco. Tá aí a opinião, a primeira participação do nosso comentarista Marco Júnior. Daqui a pouquinho vamos ampliar as informações, os destaques do futebol pelo Brasil, Luiz Felipe Amorim. Tem gaúcho em campo hoje pela Série B, logo mais às 9h30 da noite, o Juventude vai até o Paraná, em Curitiba, na Vila Capanema, onde enfrenta o time da casa. E um detalhe, o técnico Pintado e também o goleiro Marcelo Carnella, além de mais 2 jogadores reservas, estão fora da partida, infectados com Covid-19, e além disso, outras 2 partidas da Série B foram canceladas por questões de coronavírus. É o Galera em Dose Dupla, trazendo todas as informações de futebol para você, dupla Grenal, futebol brasileiro e, claro, os principais destaques também do Campeonato Brasileiro da Série B, Série C e os demais gaúchos nas competições nacionais. Informação, opinião, bom humor e interatividade no seu início de noite. Sexta-feira tá aí o final de semana chegando, batendo na porta e tem rodada importante no Campeonato Brasileiro. E a pergunta do programa de hoje é bem simples. Qual é o jogo mais difícil deste final de semana? É o Grêmio contra o Corinthians ou o Fluminense que recebe o Inter no Maracanã? Oi! E tu acha essa pergunta simples? Para mim não é tão simples, né? Mas enfim, a gente tem que convidar a participação dos nossos ouvintes. Vamos lá, Marco Júnior, qual é o confronto mais difícil? Por quê, Marcão? O Corinthians tem mais qualidade, mas pro Internacional é um pouco mais difícil por estar jogando fora de casa, por ter em Odair Hellmann um técnico que conhece muito o elenco do Internacional. Então eu acredito que para o Inter é um pouquinho mais difícil do que para o Grêmio, que joga na sua casa contra um Corinthians que tem, apesar de ter mais qualidade técnica que o Fluminense, o Grêmio joga em seus domínios. Isso é sempre um ponto favorável à equipe tricolor.
Eu também tô contigo nessa, Marco. Para mim, o confronto mais difícil é o Inter contra o Fluminense, né? Até porque o próprio Odair, ele conhece o time do Inter, né? Como ninguém. Praticamente não mudou muitos jogadores, né? Então ele conhece todo o elenco, sabe as características, inclusive, de cada jogador. Claro, mudou a postura de jogo do Internacional, né? De jogar dentro e fora de casa da mesma postura, atacar. Só que o Inter vem de uma derrota no Clássico Grenal, não vence o Clássico Grenal. Claro, venceu 2 jogos no Campeonato Brasileiro, a recém é uma recuperação, mas também o Inter ainda busca, de certa forma, voltar, né, às boas atuações em sequência, repetir bons jogos em sequência, e para isso vai precisar fazer o jogo que fez ontem contra o Santos no Beira-Rio, fora de casa contra o Odair. Para mim é o confronto mais difícil. Luiz Felipe Amorim, qual é o confronto mais difícil do final de semana, Amorim? Parada dura, Henrique, parada dura. Não sei dizer aqui. Para mim, o Inter tem mais qualidade que o Fluminense. Eu não considero esse jogo tão difícil, não. Eu acho que o Inter tem condições, sim, pelo que apresentou, principalmente no jogo de ontem. Tem condições de ganhar do Fluminense com certa tranquilidade. Para mim, o confronto mais difícil é na Arena do Grêmio, onde o Grêmio recebe o Corinthians. E o Corinthians, querendo ou não, pode ter perdido para o Atlético Mineiro no meio de semana, mas o Corinthians é um time mais ajeitado do que o time do Fluminense. Para mim, o confronto mais difícil é Grêmio e Corinthians na Arena, amanhã, 7 horas da noite. E para você, torcedor, qual é o confronto mais difícil? Grêmio-Corinthians ou Fluminense Internacional? Participe conosco, que a sua opinião, a sua pergunta pode aparecer aqui na nossa live. Salisil Química, corantes, pigmentos e convertedor de ferrugem. Acesse o site salisil.com.br. E claro, o Galera em dose dupla, sempre com apoio da Federação Gaúcha de Futebol. O futebol gaúcho em primeiro lugar. Luiz Felipe Amorim traz mais informações do Inter, que venceu ontem e convenceu também seu torcedor, né, Amorim? Pois é, Henrique. Ontem o Inter fez uma grande partida contra o Santos e destaque para a atuação do lateral direito Saravia, que tinha como marcar nada mais nada menos do que o rápido, baixinho, mas rápido Jefferson Soteldo, venezuelano, e conseguiu cumprir bem essa função e principalmente colocou um passe praticamente na cabeça do Guerreiro para abrir o placar aí do Inter contra a equipe do Santos. E, claro, Henrique, o Inter agora teve essa notícia no meio da tarde de que o D'Alessandro está fora da partida contra o Fluminense com uma tendinite no joelho esquerdo e acabou não viajando. O zagueiro Lucas Ribeiro, que apareceu no bid nesta tarde, também não viajou. Mas Yuri Alberto, que apareceu no bid na noite de ontem, final da tarde, início de noite de ontem, está à disposição e viajou com a equipe do Inter. O Cudê relacionou 24 jogadores para a viagem ao Rio de Janeiro e a escolha de viajar 2 dias antes da partida se deu por conta das dificuldades do clube de encontrar voos comerciais em horários que permitissem uma nova atividade em solo gaúcho na véspera do jogo. Por isso, após uma atividade regenerativa no CT Parque Gigante nesta sexta-feira, os relacionados para o jogo foram até o hotel da concentração e depois rumaram ao aeroporto para o embarque. A última atividade colorada antes da partida diante do Fluminense ocorre amanhã lá na Gávea, no CT do Flamengo, no período da tarde. E tem um detalhe interessante, Henrique, Marco e Jairo Cuba, dos relacionados, porque o Inter relaciona 3 goleiros para esta partida: Marcelo Lomba, Danilo Fernandes e Daniel, os laterais Rodinei, Saravia e Moisés. Falando dos relacionados, né? Tem aí o Marcelo Lomba, Danilo Fernandes e Daniel, que aí pode gerar algum tipo de pergunta em relação ao que o Cudê espera desse jogo, porque 2 goleiros no banco. O Rodinei, há uma informação de que o Flamengo tem interesse sim no seu retorno, agora com a saída do Rafinha. Isso pode avançar nas próximas horas, mas não tem nada definido ainda em relação a isso. Lembrando que o Inter pagou uma certa quantia para o Flamengo para ter o jogador por empréstimo e tem aí não tem cláusula no contrato do Flamengo com o Inter obrigando o clube gaúcho a liberar o atleta em caso de necessidade do Flamengo. Isso não existe, ao contrário do que havia no contrato do Grêmio com o Atlético de Madrid em relação ao Caio Henrique.
Zagueiros Bruno Fux, Moledo, Cuesta e Matheus Jussa. Volantes Rodrigo Lindoso, Musto, Edenilson, Patrick e Zé Gabriel. Meias Thiago Galhardo, Marcos Guilherme, Bosquilha, Prachedes e Johnny. Atacantes Paulo Guerreiro, Potker, Peglow e Yuri Alberto. Passar um provável Inter, Henrique de Souza. Ô, Amorim, ter segura só um pouquinho. Segura só um pouquinho, provável Inter, para a gente poder tratar daqui a pouquinho dentro do programa, tá? Para a gente poder explanar um pouquinho mais do Internacional, esse provável Internacional. Mas tem muita coisa, eu já vou acionar o Marco de volta, além de tratar de que o Amorim também vai esmiuçar um pouquinho do que diz. Temos uma dificuldade no áudio de Henrique de Souza, sumiu o áudio do Henrique. Eu vou pedir para ele dar uma olhadinha no seu áudio lá, porque ele está sem o áudio, né? A gente não tem o áudio dele, daqui a pouquinho ele retorna. Mas, Jairo Cuba, manchete do Grêmio, Jairo Cuba. Boa noite. Muito boa noite, Luiz Felipe Amorim. Antes da manchete, quero saudar aí a iniciativa tua, do Henrique de Souza, juntamente o Marco Júnior está nesse projeto, né? Que é o Galera em Dose Dupla. Então, parabéns a você, ao Henrique, ao Marco, aos companheiros que já participaram do Galera em Dose Dupla, né? Uma satisfação estar com os amigos nesta noite de sexta-feira, estreando aqui no Galera em Dose Dupla, para falar de Grêmio. O Grêmio que joga amanhã, às 19 horas, contra a equipe do Corinthians, e o Renato vai tentar mandar força máxima aí, né, dentro das possibilidades, a campo contra a equipe paulista. Logicamente que o Grêmio quer a vitória, quer os 3 pontos para manter-se na parte de cima da tabela, mano. Maravilha, Jair. Ampliando um pouquinho o Grêmio, enquanto o Henrique não volta, já que, né, teve esse probleminha no áudio, daqui a pouquinho o Henrique vai estar de volta. Ampliando um pouco o Grêmio, Jair, com os jogadores titulares poupados no final de semana, amanhã time titular, porém algumas dúvidas ainda, né, Jair? Exatamente, algumas dúvidas no meio, né, na questão ali, Maicon, Lucas Silva, Matheus Henrique, a questão também de uma pequena possibilidade do retorno de Vitor Ferraz, a lateral direita, né, que segue no seu processo de recuperação, mas segundo informações já teria possibilidade de jogo. E a novidade, grande novidade do dia, né, o Amorim, foi a apresentação do Robinho de forma oficial. Já, né, era sabido e conhecido que o Robinho estava contratado pela equipe do Grêmio, mas agora de forma oficial ele foi apresentado no início ali da tarde, bem ao meio-dia, né, meio-dia e pouquinho, ele foi apresentado de forma oficial lá no CT Luiz Carvalho. Então, são algumas situações aí de Grêmio nessa sexta-feira, e também já projetando um pouco do time de amanhã, o Grêmio que deverá, sim, né, ter em campo aí a formatação base, né, pelo menos a ideia é essa. Também o Guilherme Guedes segue, né, naquela situação de ter a possibilidade de volta, ou seja, as duas laterais têm possibilidades de volta do Grêmio, mas lógico que dependendo da condição física, atlética dos jogadores, e o ataque ali, né, com o PP, o novo titular aí no lugar do Everton, que está lá em Portugal, lá em Lisboa, Amorim. Maravilha, Jairo Cuba. Henrique de Souza já está de novo nos ouvindo, Henrique? Já, perfeito. Conexões, né? A nossa internet, por vezes, ela falha, né? E aí acaba complicando um pouquinho o nosso trabalho. Mas dentro disso que falou, Robinho, o reforço chegou, o Grêmio está encorpado, o Grêmio está pronto, o Henrique, Campeonato Brasileiro... Oi? Só antes, vamos perguntar para o Jairo, né? A enquete. Ah, claro, e a enquete aí, ó, senhor Jairo Lopes Cuba, qual é o jogo mais difícil, Grêmio, Corinthians ou Fluminense Internacional? Qual é o confronto mais difícil, Jairo? Olha, o Corinthians acabou perdendo o Campeonato Paulista nos pênaltis para a equipe do Palmeiras, e apesar de todas as dificuldades que o Corinthians vem apresentando neste ano de 2020, né, já antes da pandemia, agora no retorno do futebol, como seria bom se eu já pudesse dizer no pós-pandemia, né? Mas no retorno do futebol, mas apesar disso conseguiu ali uns enfrentamentos importantes, né? Contra São Paulo, contra o próprio Palmeiras, chegando à final do Paulistão e só perdendo nos pênaltis, né? E não foi derrotado contra a equipe de São Paulo. No meio de semana,
ele fez um primeiro tempo muito bom contra a equipe do Atlético Mineiro em Minas Gerais, né? Acabou derrotado, depois tomando uma virada pelo bom time, excelente time do Atlético Mineiro, acabou perdendo por 3-2. Jairo? Mas eu vejo sim o Corinthians mais forte que o Fluminense, porque o Fluminense, apesar de estar precisando de recuperação, porque vem de uma derrota para o Grêmio na estreia e um empate no meio de semana contra o Palmeiras, o Fluminense e o Odair Helma não tem as peças que individualmente o Corinthians tem. Então eu vejo ainda uma dificuldade maior para o Grêmio, mesmo o jogo sendo na Arena, né, do que para o Inter lá no Maracanã, Henrique. Dentro dessa postura que tu tá destacando, o time do Corinthians é um time realmente perigoso. O Ramiro, que conhece, né, a aldeia aqui, conhece muito o Grêmio é um time, eu acho, um pouquinho mais ajustado realmente, tem piores que o Fluminense individualmente. A questão desse jogo que tu citou lá contra o Atlético Mineiro, eu acho que passou muito por falhas individuais também dessa derrota do Corinthians, né? O Cássio, para mim, tomou uns gols assim que, né, no mínimo meio duvidoso, né? Para não totalmente botar a culpa nele, né? Mas no mínimo meio duvidoso, que a gente sabe que o Cássio normalmente não toma aquele tipo de gols que ele tomou lá no Mineirão contra o Atlético Mineiro. Mas realmente a gente vai ter que ver isso aí tudo no final de semana. Marco Júnior, dentro disso que trouxe o Jairo antes, os destaques do Grêmio, o time, provável time para amanhã, enfrentar o Corinthians, esse confronto aqui dentro de Porto Alegre. Será que o Grêmio vai realmente dar o devido valor que esse jogo merece? Os titulares vão entrar em campo, Marco? Tu acredita nisso? Tu acredita nessa convicção? Ou tu acredita que o Renato vai ainda avaliar quem está em melhores condições para esse confronto? Pode ter um time misto, para não dizer totalmente reserva. Henrique, eu acredito que o Grêmio vá com quem de melhor. Isso não necessariamente quer dizer que vá com os titulares, mas acredito que vai com a escalação que for possível, né, ser colocada em campo, com os melhores jogadores a serem colocados em campo. Acredito que existe a dúvida aí no meio-campo, né? O Matheus Henrique e o Jean-Pierre seguem como dúvidas. O Diego Souza também foi citado aí ao longo da semana que tem algum tipo de problema, algum desgaste físico, mas treinou, tem um gol dele aí rodando as redes sociais, um gol de bicicleta em um treino. Então acredito que vai com o que tem de melhor. E isso não quer dizer que vá 100% com os titulares. Pois é, né? Aí fica essa dúvida aí para daqui a pouquinho o Jairo trazer mais detalhes aí também e a gente poder ouvir também o Robinho, que se apresentou hoje, jogador de 32 anos, mas tem uma qualidade técnica, né? Para mim, tecnicamente, é um bom jogador de futebol e agrega, e vai agregar muito, né, Marco? Com experiência, né? Jogou no Cruzeiro, ganhou a Copa do Brasil, ganhou títulos importantes, então um jogador que daqui a pouquinho, né? O próprio presidente Romildo Bolzan falou que é um jogador que o Grêmio queria muito, né? É um jogador que o Grêmio pedia há bastante tempo, que já estava observando há bastante tempo, né? Elogiou muito esse jogador, assim como o Renato fala do Everton, que hoje está no São Paulo e que pode vir, acabar também vindo para o time do Grêmio nessa troca com o Luciano. Vamos lá, Amorim, continuando, galera em dose dupla, tô perdido, viu? O apresentador também se perde de vez em quando aqui. Oi. Henrique. Vamos lá, Jairo. Oi. Sobre essa troca do Everton com o Luciano, viu? O negócio deu uma boa esfriada. Um negócio que, num primeiro momento, estava bem encaminhado, pelo menos parecia estar bem encaminhado. O negócio esfriou bastante. O São Paulo parece que não concordou ali com a questão do salário do Luciano, repasse de valores, e aí o time paulista deu uma segurada no negócio. Mesmo não ocorrendo essa troca, essa informação é importante. Fala aí, Henrique. Não, eu até queria entrar dentro da questão mais pessoal do Everton, sobre a situação clínica desse jogador hoje, porque ele passou por muitas lesões, né, Jairo? Durante um período aí de 4 anos, mais ou menos, ele passou por muitas lesões, esse jogador, né? 13, se eu não me engano, mais ou menos, eu vi uma coisa assim. Então, como é que tá o estado clínico? É possível a gente fazer uma avaliação? Ele tá integrado no grupo? Ele tá... Como é que tá a situação do Everton hoje? Segundo as informações que nós temos de São Paulo, é um jogador que clinicamente, nesse momento, está bem, né? Que pode atuar, que, enfim, tem condições de jogo, mas, infelizmente, o histórico recente de lesões dele é muito grande, né? Talvez fosse até um jogador com potencial para estar num patamar acima do que ele se encontra no momento. Logicamente, que a comissão médica do Grêmio, né, o departamento médico do Grêmio, irá avaliar o jogador antes de qualquer negócio.
Mas a informação principal, Henrique, é que mesmo não ocorrendo a troca Everton-Luciano, é que o Grêmio vai tentar pelo menos o empréstimo, de qualquer forma, desse jogador junto ao São Paulo. É um jogador, sim, que o Grêmio quer, que o Renato tem muito interesse no futebol desse atleta e que o Grêmio vai, sim, tentar, independente da troca ocorrendo ou não com o Luciano. O Luciano pode até permanecer no elenco tricolor, mas o Grêmio, de qualquer forma, tentar o Everton lá de São Paulo. E aí, Marco Júnior, ganha o Grêmio com esse jogador, agrega qualidade, substitui o Everton à altura, se é essa a questão, joga mais por dentro, joga na do Alisson. Primeiramente, agrega qualidade e depois o setor que ele entraria no time do Grêmio hoje. Agregaria muita qualidade, é um jogador que nós já reconhecemos no tempo do Flamengo, ele deu muita qualidade, Atlético Paranaense. No São Paulo, infelizmente, as lesões atrapalharam um pouco o desenvolvimento da carreira dele, mas enfim, é um atleta que de sabida tem alta qualidade, mas eu acho temerária essa postura do Grêmio de trazer muitos jogadores acima de 30 anos, né? Então, para uma temporada mais encurtada, onde os jogos são muito próximos, não sei se é a melhor solução, atletas com uma idade mais elevada e o lugar dele no time aberto pelo lado esquerdo. Ele tem uma característica totalmente diferente da do Everton, é um jogador mais tático, assim como é o Alisson, né? O Alisson é um jogador que cumpre mais função, talvez pode-se pensar no PP de um lado, uma estratégia de jogo. O titular o Everton não será, mas é uma alternativa aí para alternância de sistematização tática do Grêmio. Henrique? Oi, Amorim. Só um detalhe para corroborar com o Jairo. Ontem eu estava vendo o jogo do São Paulo e foi curioso porque quando apareceu a escalação eu vi que o Everton estava no banco e deu para notar que a negociação deu uma bela regredida, né, Jairo? Quando o Everton estava no banco, sendo que o combinado não era para o Everton estar relacionado, né, Jairo? Exatamente, Amorim, exatamente. A princípio, o Everton não ficaria, né, entre os relacionados. Então, foi um indício aí que realmente a negociação deu uma travada, né, entre Grêmio e São Paulo. Mas volto a afirmar, a frisar esse detalhe. O Grêmio vai continuar tentando o Everton, independente de conseguir ou não, né, o empréstimo lá, a troca com o São Paulo pelo Luciano, né, vindo Everton e do Luciano. O Grêmio irá tentar de alguma forma trazer o Everton para Porto Alegre. Maravilha, Jairo Cubo. O Henrique teve mais uma quedinha de sinal. Hoje a internet não está nos ajudando no meio do programa, mas vamos repassar rapidinho. É o tempo, né, Amorim? É o mau tempo, chuva, enfim. A internet está em ritmo de sexta-feira hoje, pessoal. Exatamente. Antes eu estava tentando conectar com os colegas, né? Via celular, não tive sucesso de jeito nenhum. E tive que abrir o notebook aqui correndo e tal para tentar fazer essa conexão com vocês. Melhorou um pouquinho, tomara que esteja estabilizado agora. Está estabilizado e agora o Henrique está de volta. Te machucou, meu irmão? Também, me pisei, como diriam os antigos lá para fora, né? Me pisei. Amorim, e audiência aí, como é que a galera pode participar conosco, a nossa interatividade do programa? Chama a galera aí, Amorim, como é que a galera pode participar conosco no Galera em Dose Dupla? Participa através dos comentários aqui na live, também através das redes sociais da Rádio Galera. Faça que nem a Carla Freitas, mande o seu comentário aqui, boa noite. Também a Carla Machado, oi, boa noite, galera. Também a Eroni, boa noite, amigos, boa noite, colega Jairo Cuba e os consulados femininos do Grêmio sempre participando em tudo que envolve o nosso Grêmio. Também a Madutra, boa noite, consulado feminino gremista de São Léo presente, todo mundo participando. E não esqueça, né, responda a nossa enquete, qual é o jogo mais difícil, Grêmio, Corinthians ou Fluminense e Internacional? Participe através das redes sociais da galera. Daqui a pouquinho o Henrique de Souza está de volta conosco, mais uma queda, hoje a internet não está dando trégua pra gente, mas vamos lá. Passando a classificação depois da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, lembrando que algumas equipes fizeram a sua estreia, mas a dupla Grenal se manteve no G4. O Atlético Paranaense com 2 vitórias, 100% de aproveitamento,
assim como o Internacional, segundo colocado, e o Atlético Mineiro, terceiro, tem 6 pontos, porém o saldo de gols do Atlético é maior e por isso ele está na liderança do campeonato. O Grêmio é quarto colocado, tem 5 pontos. Na zona do rebaixamento, o Goiás é 17º na zona de rebaixamento, ninguém marcou ponto. O Goiás é 17º colocado, Curitiba 18º, Fortaleza 19º e o Flamengo 20º é o último colocado do Campeonato Brasileiro, só ressaltando que o Goiás tem apenas uma partida contra o Atlético Paranaense na última rodada, que acabou perdendo na Arena da Baixada por 2-1. Só o Goiás, né, teve aquela partida adiada com o São Paulo, onde teve alguns casos de Covid-19 registrados. E Henrique de Souza, a gente já tem bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, vamos destacar então a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem Juventude, tem Brasil de Pelotas e principalmente a situação dos gaúchos na Série B, Amorim. Isso, só corrigindo uma informação, Henrique de Souza, eu falei por engano que o Grêmio tem 5 pontos, mas não, tem 4, uma vitória e um empate. Essa é a classificação do Grêmio no Campeonato Brasileiro da Série A. Neste momento, bola rolando para um jogo apenas da Série B do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro do Lisca vai vencendo o Operário de Ponta Grossa do Adriano Garcia por 1-0, gol de Juninho. Aliás, um belo gol. Quem puder ver depois nas redes sociais, um belo gol do América Mineiro, bela jogada tramada pela esquerda com um passe em diagonal muito bom, que encontrou o Juninho livre na área para finalizar e sem ângulo, viu? Bonito chute do jogador do América Mineiro. Outros jogos de hoje, às 8h30 da noite, tem Ponte Preta e Vitória, jogando no Moisés Lucarelli. E em Curitiba, no Dorival de Brito, tem o Paraná jogando contra o Juventude. Um destaque sobre o Juventude, que hoje teve 4 casos positivos de coronavírus e que estão fora da partida diante do Paraná. Um deles é o técnico Pintado, outro é o goleiro Marcelo Carnet, titular, e outros 2 reservas, o volante Gustavo Bochecha e o meia Gabriel Terra. Com isso, o Juventude deve ter um time provável com Luiz Carlos, Luiz Ricardo, Augusto, Reinaldo e Helder, João Paulo, Tarta, o Gabriel Bispo, Marcial e Renato Cajá, na frente Breno e Dalberto ou Roberto, provável Juventude para o jogo de logo mais. E amanhã o Brasil de Pelotas entra em campo às 4h30 da tarde no Bento Freitas para enfrentar o Oeste. Henrique de Souza. Lembrando que a Série B do Campeonato Brasileiro tem mais 2 partidas adiadas nesta rodada. Partidas que envolvem o CSA. CSA receberia o Cuiabá. Essa partida foi adiada porque o CSA tem 20 atletas com Covid-19 e Confiança e Avaí lá no Sergipe também foi adiado por Covid-19, Henrique de Souza. Tá aí a situação dos gaúchos detalhada por Luiz Felipe Amorim na Série B do Campeonato Brasileiro. E a Série C, Amorim, dá para destacar alguma coisinha aí também dos gaúchos? Série C que vai para a sua segunda rodada, Henrique. No grupo B, o grupo dos gaúchos, tem o Ipiranga com uma derrota no primeiro jogo, perdeu para o Brusque, né, jogando aí fora de casa, acabou sendo derrotada pelo Brusque, e o São José, terceiro colocado, venceu aí o São Bento na primeira rodada, jogando em Eldorado do Sul. A segunda rodada da Série B, da Série C, aliás, que já teve uma partida disputada ontem, o São Bento perdeu a segunda, perdeu para o Brusque por 1-0, o Brusque é líder isolado. Amanhã, 4 da tarde, o São José vai a Tombos, em Minas Gerais, enfrentar a Tombense. E o Ipiranga, no domingo, no Colosso da Lagoa, às 4 da tarde, recebe o Londrina. Os jogos dos gaúchos na Série C do Campeonato Brasileiro, Henrique. Mas é bom essa reportagem, hein? É bom, é a dinâmica do Galera em Dose Dupla, informação, opinião, interatividade e bom humor no seu início de noite, 7h33. Marco Júnior, me diz uma coisa, Marco, vai subir os gaúchos para a Série A do Campeonato Brasileiro, Marco? Eu sempre sou a favor, eu torço muito para que o Brasil, Henrique, que o Juventude volte à elite, principalmente o Juventude, né, que tem uma tradição um pouco maior que o Brasil na primeira divisão, grandes confrontos, grandes jogos, a gente via no Alfredo Jaconi. É possível, Marco, que isso aconteça? Antes do Amorim com a informação?
Henrique, sendo sincero, os investimentos foram muito poucos, foram modestos, né? E as campanhas no Campeonato Gaúcho não balizam a uma crença de acesso à Série A. Porém, como a gente que acompanha futebol sabe, não é uma ciência exata e essa campanha inicial do Juventude é boa, mas acredito que o objetivo inicial das equipes na Série B aqui do Rio Grande do Sul, os gaúchos na Série B, é não cair para a Série C. Acredito que o campeonato, tanto de Juventude quanto do Brasil, é o de não cair para a Série C. Não caindo, acredito que já pode ser considerado até um título. Claro que o acesso seria sensacional, mas a permanência na Série B é primordial para a saúde financeira e para pegar mais corpo aí para os próximos anos, que acredito que era até o projeto do Brasil de Pelotas, ficar 3 ou 4 anos aí na Série B para depois sim tentar alçar voos maiores. Tá certo, Marco, é verdade. Eu acho que o objetivo internamente, né, dos clubes é realmente se manter, né? Claro que a direção, quem torce, né, a própria imprensa, assim, a gente que cobre isso, pra gente quanto mais longe for os clubes, melhor, né, em termos de cobertura, em função de quem trabalha com isso. Mas, claro, internamente a gente sabe das condições, principalmente financeiras, e a realidade desses clubes, né? Então é importante fazer um passo a passo, um processo mais lento, e quando subir com estabilidade, né? Não subir, bater e já depois ter que retornar de novo. Amorim com a informação. Não, só para ressaltar que o Juventude é líder da Série B com 6 pontos e enfrenta o Paraná, que é terceiro com 4. Ou seja, o Juventude tem um duelo difícil pela liderança da Série B. Juventude tentando a terceira vitória consecutiva contra o Paraná na noite de hoje. E amanhã o Brasil de Pelotas busca sua primeira vitória, porque nas 2 primeiras rodadas, 2 empates. Na primeira rodada empatou com o Cuiabá em 0-0 e na rodada passada empatou com a Ponte Preta em 1-1 no Bento Freitas. Luiz Felipe Gomes Amorim e os mais destaques do Internacional aí que já viajou, já está no Rio de Janeiro, já está na cidade maravilhosa, o Inter que domingo às 6 da tarde pega o Fluminense do Odair, que conhece o Inter tão bem como o Inter conhece o Odair. Que mistérios tem esse jogo? O que mais dá para destacar, principalmente da atuação de ontem ainda, Amorim? Olha, Henrique de Souza, o que dá para destacar também é a coletiva de Eduardo Cudê, que afirmou que não há plata para contratações. Se levantou a possibilidade de um negócio, talvez, porque o Mônaco é um dos interessados na contratação do Bruno Fux. Se levantou a possibilidade do Jorge, lateral esquerdo, ser envolvido em uma negociação, porém a janela brasileira de transferências de internacionais para a chegada de jogadores está fechada. Ou seja, essa negociação da vinda do Jorge só poderia ocorrer em outubro. Né? O Inter nitidamente tem uma fraqueza na sua lateral esquerda, a torcida não tem uma confiança no Moisés e isso poderia vir a acontecer mais para frente. Antes de falar o provável time, o Henrique de Souza, falar que o CSKA da Rússia entrou na disputa com Lille e Mônaco na briga por Bruno Fux. O CSKA prepara uma oferta pelo defensor e pode se aproximar da casa dos 7 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais, pelo defensor do Internacional. Como eu falei, ele se junta ao Lille da França e também ao Mônaco, 2 times franceses, como equipes que tiveram interesses e que vão fazer investidas pelos... Sim. Não, e é interessante que agora tu botou o CSK da Rússia, os 3, né? Mas os 3 estão com o mesmo valor, né? O teto é o mesmo, praticamente o mesmo, né? 7 milhões ali, ninguém. Mas o Inter quer mais, né? Essa internamente o presidente quer mais, né? O Inter quer 10, né? Quer 10, mas já cogita baixar essa pedida. Porque muito provavelmente 10 milhões de euros nenhum clube vai pagar por um zagueiro, por mais que seja um Bruno Fux, o jovem, tem feito boas partidas, mas o Inter vê que vai ter que baixar a sua pedida. E também há o destaque para o Milan, que tem o jovem defensor no radar, mas não avançou nos últimos dias em contatos pelo jogador. A diretoria colorada nega ter recebido ofertas pelo jogador e admite apenas sondagens até o momento. O staff do jogador também rechaça que haja quaisquer propostas oficiais pelo defensor. E, Henrique de Souza, para trazer o time provável, deve ser a mesma equipe que enfrentou o Santos. Ontem, no Beira-Rio, venceu por 2-0, que deverá entrar em campo às 6 da tarde do domingo contra o Fluminense no Maracanã. O time deve ter Marcelo Lomba, Saravia, Bruno Fux, Victor Cuesta e Moisés, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Bosquilha e Patrick, Thiago Galhardo
e Paulo Guerreiro. Um detalhe, o Inter deve trabalhar a bola aérea defensiva nos próximos treinos, pois tanto a torcida quanto o técnico Eduardo Cudê vem notando que os times têm tido muita facilidade para cruzar a bola no Internacional e na área do Internacional e finalizar. Lembrando que ontem o Santos teve uma chance clara de gol com o Caio Jorge, que o gol só foi anulado porque a bola bateu na mão do atacante santista, senão era mais um gol de bola aérea que o Inter levaria no ano. Pois é, Marco Júnior, questões do Internacional, o técnico Eduardo Cudê claramente fala, né, da condição financeira do clube, que não tem condições, vai ter que apostar no time, tem que apostar no grupo, na base do Internacional. E principalmente, Marco, a questão que o Amorim levantou. Para mim tem outra ainda, que é a questão da finalização, a hora do acabamento do Internacional. O Internacional criou muitas chances de gol ontem na partida, né, 25 chutes em gol, mas 7 considerados claras, né, oportunidades claras construídas. O Thiago Galhardo perdeu um gol incrível, que não dá para perder. Mas eu queria que tu destacasse isso, Marco, esse posicionamento, principalmente do Vitor Cuesta. Eu vejo que o Vitor Cuesta vem muito abaixo, né? Claro, ele é um zagueiro que tem um nível, né? Mantém um nível de atuações sempre padrão, sempre mantém um nível elevado de atuações, mas que vem pecando, né? Principalmente em cima dele aconteceu gols em Clássico Grenal por mau posicionamento, o gol no Grenal do Beira-Rio também, Diego Souza se sobe nas costas dele também, consegue fazer o cabeceio, ele mal posicionado. E ontem eu vi a mesma coisa, Marco. Ontem eu vi a mesma posição dele. Daqui a pouquinho, Marco. Tá. Olhando para a bola, o posicionamento, né, Amorim? Então deve ser dentro disso a preocupação do Eduardo Cudê, né? Desse posicionamento, principalmente do posicionamento dos defensores do Internacional, né, Amorim? Já temos, retornando daqui a pouquinho, o Marco Júnior. Enquanto ele não volta, Henrique de Souza, é só mandar aqui o abraço pro pessoal que está participando, está interagindo com a gente aqui, enquanto o Marco está refazendo a sua conexão, a gente vai trazendo aqui as opiniões. O Jordi Pereira, boa noite, Estância Velha Grêmio. Também por aqui, Madutra, Grêmio 2-0 no Corinthians, Inter 0-0 com o Fluminense. A Kátia Machado, Alegrete, a Grêmio. Também por aqui, a Madutra dizendo São Léo é Asguria. CFG São Léo. Também aqui a Kelly Leotti, CFG São Léo. Também por aqui, Denis Valentim, Dali Grêmio. Agora sim, Henrique de Souza, Marco Júnior, já a sua escuta. Vai, Marcão, dá para destacar aí o sistema defensivo. Não sei se tu me ouviu, se tu conseguiu pegar ali, mas, enfim, a atenção que o Amorim passou na informação é a preocupação do Eduardo Cudê, né? Com o sistema defensivo, a bola aérea que o Internacional vem sofrendo muito, né? Como o Amorim destacou, teve um gol bem anulado pela arbitragem, mas o Inter sofre muito. E eu destaco ainda mais o princípio de as falhas acontecerem muito em cima do Vitor Cuesta e o posicionamento no sistema defensivo do Internacional. O que tem que fazer para que isso não ocorra mais, Marco? Qual é o tipo de sistema você mudaria? Tiraria, de repente, o Bruno Fux, colocaria o Moledo, porque se completavam, né? O Cuesta por baixo, na saída de bola, enfim, tem toda uma questão técnica também, não é só isso. Mas o que dá para fazer? Você entende, assim, também, que é o posicionamento do Cuesta? Henrique, acredito que muito dos problemas que o Inter passa na sua bola aérea vem da deficiência na marcação pelos lados do campo. Talvez reforçando um pouco mais a marcação para que impedir que essa bola chegue até a área do Internacional. Não vá resolver totalmente, mas talvez diminua bastante a ocorrência de gols oriundos de bola aérea. Uma outra coisa que a gente pode perceber já no time do Internacional é que com o Lindoso a saída de bola é um pouco mais rápida. O Musto muitas vezes fazia aquele terceiro zagueiro e acabava emperrando um pouquinho a saída de bola. A gente já vê a tal intensidade que foi tão difundida na vinda do Cudê e na saída do Odair, né? Tá começando a acontecer. Relacionada à bola aérea, acredito que talvez marcar um pouquinho mais o lado do campo, impedir que a bola seja alçada na área, seja uma das precauções que o Cudê precise tomar nesse primeiro momento. Perfeito, Marco Júnior. Vamos para o lado tricolor. Dá para avaliar o Grêmio. Quem fala no lado tricolor? O Robinho se apresentou hoje e falou com a imprensa, né, Jairo? Isso mesmo, Robinho apresentado hoje, já deu a sua primeira entrevista coletiva
E numa das perguntas do colega ali, o Eduardo Moura, do GE, né, ele até levou para um lado um pouco da brincadeira, até tá rodando nos grupos do Grêmio aí, a parte da entrevista que ele fala, onde o colega de imprensa pergunta para ele sobre a passagem dele pela base colorada, e onde ele foi dispensado na época, né, como jogador da base. E aí, como ele entendia a situação, né, de depois de tanto tempo estar retornando ao Rio Grande do Sul, agora para jogar no Grêmio. E aí ele, lógico, né, querendo fazer uma moral com a torcida gremista, ele diz, olha, que bom que eu fui dispensado do Inter, porque meu sonho sempre era jogar no Grêmio. E aí, lógico, isso repercute, né, entre a torcida, enfim, uma declaração de um jogador que está chegando agora. Ou seja, vendendo seu peixe, o Robinho, né, já de chegada. Mas é um jogador muito experiente, né, Henrique, você já falava sobre isso, com várias conquistas, um jogador que tem um histórico muito bom aí entre clubes, principalmente o Cruzeiro, onde ele ganhou vários títulos, mas também estava, assim como o Thiago Neves, assim como o Orejuela, na campanha do rebaixamento à Série B no ano de 2019. Ou seja, talvez tenha sido só um momento, né, da equipe, enfim, mas o Grêmio traz mais um atleta que estava naquele Cruzeiro rebaixado, e agora a gente tem que aguardar. Lembrando, o contrato do Robinho é por produtividade, né? Vai depender do número de jogos que ele for titular, número de gols, enfim, são uma série de detalhes, gols, assistência, número de jogos que ele sair jogando, número de jogos que ele entrar. Se ele atingir essas metas, tem até questão de conquista, né? Se ele fizer parte de um time campeão, enfim, ele é renovado automaticamente esse contrato dele que termina em fevereiro, ao final do Campeonato Brasileiro. É renovado de forma automática até o final da temporada 2021. E aí o Robinho aceitou essa condição, né? Então é uma das situações assim de contrato no momento que o Robinho está envolvido. Tem uma situação que o Cruzeiro teria entrado na justiça para reativar o contrato que ele tinha lá em Minas Gerais com a equipe de Belo Horizonte. Mas a situação, segundo o Robinho, né, está tudo resolvido, tanto que o Grêmio, né, através do seu jurídico, aí, enfim, acabou aceitando as condições e fazendo um contrato com o Robinho, Henrique. Jairo, passa o Grêmio para nós aí, para nós podermos já encerrar os últimos destaques. Daqui a pouquinho tem live também aqui na Rádio Galera. Para a gente ir encerrando o programa aí, Jairo, destaca o time do Grêmio, provável Grêmio para amanhã aí, o que dá para esperar desse time tricolor? O Grêmio ele deve ir a campo com Vanderlei, Orejuela, né, dependendo da condição do Vitor Ferraz, que talvez tenha uma pequena possibilidade de retornar no jogo de amanhã. Jeromel, Kahneman e o Cortez permanecendo, mesmo que o Guilherme Guedes tenha a possibilidade de pelo menos ficar no banco, o Cortez deve seguir nessa sequência de jogos. No meio, Matheus Henrique e Maicon, Lucas Silva mais uma vez retornando para o banco de reservas. Alisson, Jean-Pierre é uma das dúvidas, né, devido à situação pessoal que ele vive no momento, inclusive não chegou a participar de um dos treinos da semana, enfim, por todo o contexto, né, familiar e a gente que deseja, lógico, né, as melhoras aí para o pai do Jean-Pierre. É uma situação bem complicada, né, mas totalmente pessoal, então é complicado até da gente comentar. E logicamente, PP, agora no lugar do Everton, Diego Souza lá na frente. Essa deve ser a equipe do Renato. Se realmente Jean-Pierre não atuar, o Grêmio deve sair jogando com o Thiago Neves, viu? Thiago Neves é que deve começar o jogo de amanhã e não Tassiano. Até o Tassiano foi para a coletiva hoje, né? E num primeiro momento, não. Então é o Tassiano que vai sair jogando. Não se tem essa certeza, na verdade. É uma boa chance, uma boa possibilidade de Thiago Neves, segundo informações aí de bastidores, começar o jogo caso realmente o Jean-Pierre não atue amanhã, Henrique. Perfeito, Jairo Cuba aí então com o provável time do Grêmio e o Luiz Felipe Amorim fecha com o Inter, Amorim. Inter treina amanhã na Gávea, no Rio de Janeiro, faz seu último treino visando o jogo contra o Fluminense. O time deve ter Marcelo Lomba, Saravia, Fux, Cuesta e Moisés, Edenilson, Patrick. Deixa eu só pegar direitinho aqui. Edenilson, Patrick, Lindoso e Bosquilha, Thiago Galhardo e Paolo Guerreiro. Perfeito. Marco Júnior, último destaque, o que dá para esperar a projeção desses dois jogos do final de semana, Marco?
Sempre aguardando aí, esperando uma vitória da dupla Grenal, né? Mas projetando 2 jogos difíceis. Aqui nós costumamos falar qual o jogo mais fácil, qual o jogo mais difícil. Parece que estamos em algum outro mundo, né? Colocando o Grêmio e o Inter num patamar muito superior. Mas não. Ambos os jogos serão difíceis, 2 testes importantes e que são muito relativos para o segmento do campeonato. Então, vale sempre a torcida pela vitória da dupla. Perfeito. Henrique, Então tá, galera. Oi. Rapidinho, eu sei que o programa está encerrando e vem a live aí com o Paulo Bizarro, o Rafael Passo, eu acho que o Marco Júnior também vai participar da live, né, Marco? Isso, com isso o mesmo. César Dias, é isso, né? César Lopes. O César Lopes. César Lopes. Da Sub-20 do César Grêmio. Lopes, técnico do Sub-20 do Grêmio, né? Isso. Então, convidar o pessoal, né? Reforçar, eu sei que você vai fazer isso, para acompanhar a live, esse bate-papo com o César Lopes, né? Falando de categoria de base, falando coladinho, já vai começar, né? Vai terminar o galera em dose dupla e já começa a live aí na Rádio Galera, na página da Rádio Galera aí, com o César Lopes e os colegas Paulo Bizarro, Rafael Passi e Marco Júnior. E amanhã, 19 horas, né? A partir das 18, a gente já estará ao vivo na Arena. Tem a transmissão de Grêmio e Corinthians, com o Dagoberto Machado retornando as narrações da Rádio Galera, João Pedro Argemino nos comentários, Jairo Cuba nas reportagens e também o Guilherme Miller aí nas redes sociais e no plantão. No domingo, tem Internacional, né? Tem o Inter lá no Rio contra o Fluminense, o Inter que vai, a escala aí da galera, né? O Inter e o Fluminense serão narrados aí pelo Leonardo Sá, com os comentários do Samuel de Souza Santos, reportagens do Rodrigo Aliardi e nas redes sociais o Lourenço Marquesan. E no domingo, após a jornada do Inter, o jogo do Inter começa às 18, vai terminar ali pelas 20, ainda tem, né, as coletivas, enfim, às 21 horas, na página Galera Tricolor, né, que por isso que eu estou fazendo aqui o merchan todo, na sequência, então, da transmissão do jogo do Inter, o pessoal sai da página Rádio Galera e vai para a Galera Tricolor. Tem mais uma live falando de Grêmio aí, com a participação de Márcio Neves, né, que trabalha na assessoria do Grêmio aí, nas mídias do Tricolor, com o Richard Ducker, que é fotógrafo do Grêmio, com a Maura Dil, que é consuleza do Grêmio na cidade de Dois Irmãos, também com a Marina Stout, que é jornalista, né, também vinculada ao Grêmio, e com a Fran Refiel, que é consuleza adjunta do Grêmio na cidade de São Leopoldo. Então, mais um falando de Grêmio também no domingo à noite, 21 horas, fica um convite. Amanhã, jogo do Grêmio, né, às 19, domingo 18, o jogo do Inter, e na sequência, às 21 no Falando de Grêmio aí, com essa equipe toda participando de mais uma live. Grande abraço, foi um prazer estar com os amigos aí. Desculpa me estender um pouco mais, viu, Henrique? Não, valeu, que isso, grande Jairo Lopes Cuba, você fica conectado, convidado para esse final de semana aí, né, de pandemia, de quarentena, enfim, tem muita coisa, tem muito esporte aqui na Rádio Galera. Meu grande abraço também fica para o Douglas Staduni, para Fernanda Penha, o Rafael Anelli e muitas mensagens aqui que não dá tempo a gente ler de todo mundo, mas um abraço aí para todo mundo e o pessoal fica convidado aí para continuar ligadinho na Rádio Galera. Meu muito obrigado a todos pela audiência. O programa que teve na produção Luiz Felipe Gomes Amorim e tem na direção geral da Rádio Galera este que vos falou agora há pouco, Jairo Lopes Cuba. Grande abraço a todos, até segunda-feira. Tchau.